crescer. Chega, sabe, de meninice. Chega de ficar na aparência, no natural, no carnal. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E uma das características de alguém, Paulo falou assim, para eles, que ele não podia falar coisas mais espirituais, que ele não podia dar um alimento mais sólido, porque eles estavam bebendo, eles ainda eram carnais. Então, quero falar para vocês, uma dessas características é as disciplinas espirituais não fazem parte da vida dessa pessoa. Ou seja, orar, jejuar, louvor, meditação na palavra, e tudo não faz parte do dia a dia de uma criança espiritual. Ela faz isso quando tem um encontro com Deus, ela faz isso em determinadas situações, mas isso não é uma prática diária dela. Isso não faz parte do dia a dia. Você come uma vez e tudo, e tá bom para você? Não é assim, né? Nós comemos às vezes muito mais do que deveríamos, até para ficar durante o dia bem, para ficar, para sobrevivermos. Temos gula para comer comidas naturais, mas não temos gula para comer a palavra de Deus. Você tinha que ser guloso pela palavra de Deus, sabe? Ter fome, sede, expectativa por ouvir de Deus, por ter revelação da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós temos do natural, não temos essas disciplinas, e por isso não avançamos. Ficamos sempre sabe? Eu recebo na célula, eu recebo na celebração, e aquilo para mim é suficiente. Para você para mim não é suficiente. Para você avançar, você precisa comer muito mais do que isso. Você tem que ser capaz de buscar seu próprio alimento. Sabe, tantas coisas disponíveis, nós nunca vivemos num tempo onde tudo está tão disponível. E ao mesmo tempo vivemos numa geração que, ao mesmo tempo que tem tudo disponível, não usa. Nós temos livros em PDF, nós temos ministrações, né, pelo Instagram, pelo Facebook, muitas outras armas, tudo isso disponível, mas vemos que, às vezes fala, irmãos, se inscreve no canal, muito mais difícil, mas vemos uma outra coisa que às vezes não edifica, que não é bom, com muitos milhares de seguidores, né? Nós temos que ser os primeiros a clicar e sabe, se inscrever no canal para edificar. Por quê? Porque muitas pessoas são alcançadas quando você publica, quando você compartilha, né? E você também é edificado. Então você precisa ter essa prática no seu dia a dia. Outra coisa, ele acha que não precisa de mudança. Eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela, né? Complexo de Gabriela vai achar que vai viver a vida assim. Eu sempre fui assim, por que agora eu vou mudar? Muitas vezes Deus está nos espremendo ali para nós termos uma resposta diferente, mas a resposta é sempre a mesma. Por isso nunca mudamos de fase, estamos sempre rodando ali. O Senhor não vai mudar de fase com você, querido, se você não passar na fase. Hoje nós vemos o ensino, às vezes, muitas vezes passa, a criança nem sabe ler, mas passa. Agora com o Senhor não é assim. Se você não der a resposta certa, o Senhor não vai passar de fase com você, né? Então perceba se tem algo que você vê que está ainda rodando na mesma coisa na sua vida. Se é uma fase que você ainda não passou, porque é algo que você ainda não respondeu da maneira adequada, né? Todos nós precisamos mudar comportamentos, maneira de agir, maneira de pensar, mas mude o que você crê. Quando você muda o que você crê, seu comportamento é mudado, né? Mude sua crença, como nosso pastor Aloysio nos ensina. Mude o que você come. Você quer ter um corpo saudável? Mude o que você come. Quando você muda o que você come, seu metabolismo, seu corpo todo é mudado através dessa comida. Então coma da maneira correta, né? E aí você vai mudar o seu comportamento, tá? Outra coisa também aqui, que é o caso de crianças espirituais. Ele quer ser o centro das atenções. Se não for para chegar chegando, eu nem vou. Muitas pessoas dizem isso, né? Que eu quero chegar e todo mundo notar que eu cheguei. Isso é criança. Criança que gosta que todo mundo que fica ali ao centro, ela fica fazendo gracinha. Quando ela não está sendo notada, ela vai lá e faz uma arte para que todos possam, né, ver e notar ela. Então a pessoa é assim. Ela manipula pessoas, ela arruma problema, ela quer ser o centro.
das atenções. Ela briga, ela chora, ela esperneia. Quando muitas vezes é pressionada, fala assim: eu orei, senti de Deus, acabou o meu tempo aqui. Foi pressionada, não quer crescer, muda de lugar. E aí nós vemos muitas pessoas mudando de lugar, nunca param em lugar nenhum. O problema sempre é a igreja que não cuidou bem, o pastor que não cuidou bem. Será, querido? Ou é você que não está querendo ser tratado pelo Senhor? Aí você fica mudando. Muito mais fácil pôr a culpa nos outros do que se olhar no espelho e muitas vezes perceber que nós é que somos insubmissos, nós que somos soberbos e arrogantes, não queremos ser tratados pelo Senhor, né? Se deixe ser tratado, né? Não fique mais sendo Jacó. O Senhor quer transformar você em Israel. Aceite o tratamento, se quebrante na presença do Senhor, amadureça, né? Como é fácil lidar com pessoas maduras, pessoas que pedem perdão, pessoas que perdoam também com facilidade, pessoas que voltam atrás com facilidade. Agora é muito difícil trabalhar com pessoas que não se dobram, qualquer coisa já sai do grupo, qualquer coisa faz um show, um escândalo, e aí muitas pessoas têm que ir lá, têm que bajular, têm que ir lá falar, têm que... Seja uma pessoa, os carnais espalham, os espirituais ajuntam. Seja uma pessoa que ajunta, não espalha. Amém? Então, isso é uma característica. Ele adere às modinhas, é outra coisa. Qualquer coisinha que está aí no mundo gospel ou em qualquer que está no mundo, ele está ali na modinha. Fica cocheando entre dois pensamentos. Ou você é cristão ou você não é. Tá? Ou a palavra diz assim: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, né? Ou você é ou você não é. Em cima do muro, quem está em cima do muro já optou pelo lado que ele escolheu, né? Então, não podemos ir, temos que ser igual a igreja de Bereia, que ali, ó, ia confirmar aquilo que Paulo estava falando. Você tem que confirmar com a palavra de Deus. Isso não é ruim, isso é bom. Agora nós ouvimos, vamos assimilando tudo como se tudo fosse verdade, né? Graças a Deus nós temos uma cobertura saudável que prega a verdade da palavra, mas você pode consultar, vai ali na sua biblinha, sabe, no celular ou de papel mesmo, e veja se o que nós estamos falando é de fato a verdade da palavra, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina ou qualquer situação. Amém? Chora por qualquer coisa está chorando, e às vezes não é quebrantamento não, está chorando de raiva, está chorando porque foi contrariado. Quando a criança ela é contrariada, o que ela faz? Birra no mercado, se joga no chão. É que adulto não faz isso, mas ele faz muitas vezes de outra maneira. Fica beiçudo, fica bicudo, vai embora chateado, e muitas vezes não resolve, não fala o porquê que ele ficou chateado, não diz. A pessoa tem que adivinhar, tem que ter bola de cristal para adivinhar. Seja transparente, né? Seja verdadeiro ali. Se você ouviu alguma coisa que não te agradou, fale com a pessoa certa, não fique falando com os outros porque isso é fofoca. Fala com o seu líder, fala com o seu discipulador. Mas pare de ser emocional, sabe? Qualquer coisa chora, qualquer coisa fica chateada, é mimimi. Você tem que ficar escolhendo 1000 palavras para falar com a pessoa, porque você fica com medo da reação dela, né? Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser previsíveis. Todo mundo tem que saber como que vai ser o seu comportamento. Você é uma pessoa previsível. Não gosta de disciplina, né? Nem que vem de homem, nem que vem de Deus. Não gosta de ser confrontado, de ser contrariado, né? Irmãos, que coisa preciosa quando Deus fala conosco, seja pelo discipulador, às vezes até ele até acha, meu líder pode falar, mas qualquer outro irmão não. Como que é isso? Nós vivemos uma vida em comunidade, uns com os outros. Se o irmão falar algo na tua vida, receba, seja ensinável, sabe? Ensinável. Se Deus falou com o Danilo, ele tem uma revelação, por que eu não vou receber aquilo? Deus, não, eu só recebo o que é de Deus. Pelo amor de Deus, acho que nem de Deus você não recebe.
Porque se você não aceita as autoridades que Deus constituiu sobre você, você não aceita o próprio Deus. Se você não cumpre as exigências, vamos dizer assim, de um líder, ou aquilo que o líder pediu para você, que é um líder carnal, que você vê, você vai cumprir a vontade de Deus que você não vê? Não, você não vai fazer isso. Então, seja alguém que submisso, que seja ensinável, que seja disposto a aprender qualquer pessoa, até com uma criança pode te ensinar. Coração humilde, né? Então, aceita a disciplina, né? De quem quer que seja, do Senhor também. Se Ele quiser corrigir em nós em alguma coisa, temos que aceitar, porque o Pai corrige aquele que Ele ama, né? E essa correção, não estou falando de Deus jogar uma doença em você não, porque o Senhor não é esse Pai. Você não colocaria uma doença no seu filho para disciplinar ele, né? Então Deus também não fará isso conosco. Mas Deus tem suas maneiras de nos podar, de nos corrigir também, porque Ele nos ama, né? E só gosta dos benefícios, mas nunca das responsabilidades, né? Muitas pessoas querem estar nas festas, querem participar de tudo, mas elas não querem ter nenhuma responsabilidade. Ah, não, eu quero participar do encontro, mas não me põe para ministrar. Gente, o que mais vai receber é o que está ministrando, sabia? Por quê? Porque ele tem que se encher, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que chorar diante de Deus para ter revelação. Deus vai falar primeiro com ele para depois falar com os outros. Então ele é muito beneficiado. Os despojos é para aqueles que são dispostos a guerrear, a entrar na batalha, né? Então se você vai ter um despojinho ali, né? Porque você faz parte da igreja, a graça está sobre você. Mas quando você se coloca ali junto, quando você é um sacerdote, quando você assume essa posição, todos nós somos sacerdotes, mas quando você assume a liderança, quando você está junto ali, tem despojo muito maior para você. Você é largado pelo Senhor, o Senhor, você sabe, cresce, você abre as suas tendas, você é alargado, você é ampliado pelo Senhor, e aí você cresce com isso. Mas se você nunca assume nada, como é que você vai crescer? Ah, quero participar, mas nunca quer assumir nada. Não quer assumir uma responsabilidade de ajudar financeiro, não quer assumir uma responsabilidade orando, não quer assumir uma responsabilidade ministrando, quer assumir uma responsabilidade com o quê? Eu só quero ir lá no batismo com o Espírito Santo para receber. Que bênção, né? Não é assim que funciona, né? Eu tenho que ser alguém que não só consumo, mas alguém que produzo. E isso é crescer. Ovelha sadia gera cria. Sabe quando nasce o pai e nasce a mãe? Quando nós temos filho, né? Quando nós temos a responsabilidade, quando temos que abrir mão ali de algo nosso para dar para o outro. Isso nos faz crescer como mães e pais, como pessoas. Então, enquanto você é centrado em você, você ainda é criança. Mas quando você abre mão em prol de outros, aí você está assumindo responsabilidades, então aí você está se tornando adulto. E aí você para de olhar para você, e aí você coloca o seu foco nos outros. E quando você coloca o seu foco nos outros, Deus faz por você. Amém? Então, eu te convido agora, querido, que está ouvindo esse devocional, a sair da meninice, sabe? Se posicione em fé hoje e diga: eu não vou ser mais criança. Deus tem falado muito comigo nesses dias de devocional, e eu creio que está falando com você também. Então abandone as práticas de criança. Pare de tomar leitinho, de comer pirulitinho. Vamos comer comida sólida, vamos avançar, porque Deus quer que nós sejamos uma igreja vencedora, uma igreja que vai ser arrebatada com o Senhor, uma igreja que reina, uma igreja que edifica, uma igreja que não só consome, mas uma igreja que compartilha, uma igreja que não só é cuidada, mas uma igreja que cuida, uma igreja não só que é amada, mas uma igreja que ama. Amém? Convido você, desafio você a deixar de ser criança. Amém? Até o próximo devocional.